Bom dia, oitavo ano. Nós vamos dar continuidade, então, ao módulo 3, né? A essa aula agora aqui do módulo 3. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, aproveitando esse momento de estudo, né? E aí, no módulo 3, a gente vai continuar falando das características do mundo desenvolvido, tá? Esse mundo desenvolvido, ele vai ter as características principalmente em relação à sua população. Em relação à sua população, nós vamos ter uma característica no sentido de crescimento vegetativo, de estrutura da população. E aí a gente vai ter nesses países desenvolvidos um fenômeno que a gente chama de envelhecimento da população. Significa que grande parte da população desses países está, né, na atualidade com uma maior quantidade de idosos do que de jovens. Esse, então, é o fenômeno do envelhecimento da população que nós vamos observar melhor agora, tá? Bom, vamos lá então observar esse envelhecimento da população, gente. Bom, olhem aí. A gente vai observar essa fase de transição demográfica aqui, ó, da população. Uma das características marcantes, então, da população dos países desenvolvidos é o seu rápido envelhecimento. Então, há nesses países desenvolvidos um envelhecimento muito rápido, tá? Por quê? Porque tem uma diminuição da taxa da natalidade. Então, as pessoas estão tendo menos filho, certo? E o fato desses países terem boas condições de vida faz com que a taxa de mortalidade também diminua. Então, as pessoas vivem cada vez mais nesses países. Isso tem um período de transição, né? Isso tem que a gente chama de fases da transição demográfica, que vem da época que a taxa de natalidade era muito elevada até até a atualidade. Então, quais são as fases? A primeira fase de transição demográfica é a fase que a gente chama de pré-industrial. O que a gente tem nessa fase pré-industrial? Na fase pré-industrial, nós vamos ter uma taxa de natalidade alta, ou seja, nasce muita gente. Por que nasce muita gente? Porque é pré-industrial. Se é pré-industrial, as famílias moravam onde? No campo. No campo, as pessoas têm mais filhos. Nós já falamos disso várias vezes, né? E aí, o fato das pessoas no campo terem mais filhos faz com que a taxa de natalidade seja muito alta. Então, ó, a taxa de natalidade, que é o verde, né, é elevado. Só que a taxa de mortalidade também é alta. Por que a taxa de mortalidade é alta? Fase pré-industrial, as pessoas moravam no campo, a medicina não era desenvolvida, não tinham remédios, tinham muitas guerras e conflitos. As pessoas passavam fome quando a plantação ela dava algum problema, tinha uma seca, uma peste, alguma coisa do gênero. Então as pessoas também morriam muito. Isso fazia com que a população nem crescesse nem diminuísse. Nascia muita gente, porém morria muita gente. Era um equilíbrio do crescimento vegetativo, tá? Lembre-se que o crescimento vegetativo é o número de pessoas que nasceram menos o número de pessoas que morreram. Então, como que fica essa pirâmide etária? Um número alto de nascimentos, um número baixo de idosos, a natalidade alta e a mortalidade alta, e o crescimento da população não é zero, mas ele não é grande, a população não cresce muito. Por exemplo, nasceram 1.000 crianças, né? Nossa, nasceu bastante, mas morreram 997 pessoas. Nasceram 10.000 crianças, mas morreram 9.999 pessoas. Então, era um crescimento bem próximo de zero. Nascia muita gente, mas também morria muita gente.
Aí a gente passa para a segunda fase, que é a explosão inicial da população. O que acontece nessa segunda fase? As taxas de natalidade continuam muito altas, então a população nasce, né, bastante pessoas, mas a mortalidade começa a diminuir. E a mortalidade começa a diminuir por quê? Porque a gente tem uma melhoria no saneamento básico, uma melhoria na alimentação, uma melhoria no acesso aos médicos. Aí o que acontece? Uma explosão demográfica, ó. O meio entre as duas linhas é o crescimento. Então, aqui o crescimento era pequeno, aqui é o tamanho do meio entre as duas linhas. Então, a gente tem esse crescimento bem grande aqui no meio entre as duas linhas, ok? Esse aqui, então, é o crescimento da população. A gente chama isso de explosão demográfica. Olha a quantidade de pessoas que tinha, que crescia, de repente, uma grande quantidade de pessoas. Essa é a segunda fase. Essa é a segunda fase de transição demográfica. Aí a gente passa por uma terceira. Quem tá nessa fase hoje em dia é Uganda, Nigéria e Angola. Olha como fica a pirâmide etária, né? Bastante adultos. E ainda tem uma quantidade pequena de idosos, mas ela já vai aumentando, tá? Aí a gente tem a terceira fase da transição demográfica. Hoje em dia, quem tá nessa fase? Índia, Brasil e Estados Unidos. Hoje em dia, tá? O que acontece nessa terceira fase da transição demográfica? A taxa de natalidade começa a cair, por quê? As pessoas estão indo morar nas cidades as pessoas têm menos filhos, é comum ter menos filhos na cidade, muito comum ter menos filhos na cidade. E aí, isso vai fazendo com que a mortalidade cai, as pessoas estão morrendo menos, porque a medicina vai melhorando cada vez mais. Só que a natalidade também cai. Então, nasce menos pessoas e morre menos pessoas. Então, esse crescimento vegetativo também começa a diminuir. Mas ele não está diminuindo porque as pessoas estão morrendo. Ele está diminuindo porque a taxa de natalidade está diminuindo. Então, olha o tamanho do crescimento aqui e olha como ela vai ficando aqui próxima da quarta fase. E olha a pirâmide etária, né? Um grande número de adultos, um número menor já de jovens e vai aumentando o número de idosos. Aí a gente tem a quarta fase. Nessa quarta fase, a pirâmide ela chega perto do zero, ou seja, a mesma quantidade de pessoas que nascem morre. Nasce pouca gente, morre pouca gente. Ai, nasceu só 10 crianças, mas morreram só 9 pessoas. Ai, nasceu 10 crianças e morreram 11 pessoas. Nasceu 10 crianças, morreram 10 pessoas. Então, as taxas são pequenas e elas são bem parecidas. E aí a gente começa a ter uma fase de envelhecimento da população. Então, nessa fase aqui, eu tenho o envelhecimento da população. Porque daí, eu tenho menos jovens. Esses jovens, esses adultos tiveram menos filhos. E esses adultos vão viver mais. Esses filhos vão ter menos filhos ainda. Então, ó, é menor o número de pessoas nascendo que o número de idosos. Porque esses idosos aqui, eles são provenientes dessa fase aqui, dessa primeira fase. E aí eles foram ficando idosos e a melhora na qualidade de vida fez com que eles vivessem bastante. Aí a gente vai ter uma grande quantidade de idosos e poucos jovens. Quem passa por isso hoje em dia? Rússia, Japão, China, Alemanha. Então, essa é a explicação das fases de transição demográfica, ok? Bom, então nós vimos aí as fases de transição demográfica. E aí que quase todos os países desenvolvidos, eles estão na quarta fase da transição, que é justamente aquela fase na qual a gente tem uma maior população de adultos, quase idosos, ali na faixa de 50 a 59 anos, e uma grande quantidade de idosos. E a população de jovens vem diminuindo cada vez mais, porque cada vez mais as pessoas vêm tendo menos filhos.
Nos países desenvolvidos, as pessoas têm menos filhos porque o custo de vida é mais alto, porque as pessoas trabalham mais, então dedicam menos tempo à vida doméstica, à vida do lar, né? As pessoas casam mais tarde porque mudou-se a estrutura de sociedade, né? Que as pessoas casavam, né? O termo ser adulto era casar. Agora o termo ser adulto é fazer uma faculdade, ter a sua casa. As pessoas buscam uma estabilidade financeira antes de buscar a construção de uma família. Então, tudo isso faz com que a quantidade de filhos venha diminuindo cada vez mais, tá? Então, o número de países com crescimento vegetativo acima de 1%, né? Ele era em 1950 menor e hoje em dia ele é muito maior. Então, hoje em dia, a gente tem muitos países que estão com crescimento vegetativo abaixo de 1%. Ou seja, cresce menos de 1% da população. Lá em 1950, a gente tinha 195 países que tinham crescimento da população de mais de 1% por ano. Hoje em dia, a gente só tem 23 países. Ou seja, os países, cada vez mais, a população desses países está crescendo menos, não está decrescendo, não está diminuindo, mas ela não está aumentando na velocidade que aumentava antes. Ao invés de aumentar 100 mil pessoas por ano, aumenta 20 mil pessoas por ano, aumenta 50 mil pessoas por ano, aumenta 10 mil pessoas por ano. Então, antes o aumento era muito grande, agora o aumento é bem menor. Qual é a consequência disso? A consequência dessas pirâmides etárias, né? De países desenvolvidos, então eu queria que vocês olhassem bem essas pirâmides etárias, ó. Aí, se vocês lembrarem, né, aqui ficam os jovens, aqui os adultos e aqui os idosos. Então, a gente vai vendo a pirâmide etária, ela vai evoluindo, né, que ela vem ali de uma quantidade de adultos maior que idosos e jovens. Aqui ainda é bom, porque os adultos que trabalham. Aqui a gente já tem uma população quase que igual, e aqui a gente vai ter mais idosos do que jovem trabalhando. E daí o que acontece? Quando a gente tem mais adulto do que jovens e idosos, a gente chama isso de bônus demográfico. Bônus é bom? Bônus é bom. E por que isso é bom? Porque quem trabalha? Os adultos. A gente está tendo mais adultos do que nós estamos tendo jovens e idosos. Os adultos estão trabalhando, estão dando conta de sustentar. Porque os jovens e os idosos, eles são sustentados pelos adultos. Por quê? Os idosos recebem aposentadoria. Quem paga a aposentadoria são os impostos que o trabalho desses adultos gera. E os jovens, eles são tutelados, né? Os jovens até os 18 anos, eles são de obrigação dos pais cuidarem. Então, a população que não conta também como muito produtora de recursos. Então, os adultos, entre os 19 anos e os 59 anos, que trabalham para sustentar isso aqui. Quando você tem um bônus demográfico, é bom, é mais adulto. Só que quando você tem um envelhecimento da população, significa que você tem mais idosos do que jovens e adultos. Então, você tem mais idosos para você cuidar, mais idosos para pagar a previdência social, do que você tem adultos para trabalhar. Aí você começa a ter problemas no país. Problemas de pagamento da previdência social, problema para manter os sistemas de saúde, problema para pagar a aposentadoria, né? E aí esses problemas, eles vão gerando uma vida não tão digna esses idosos. Então, esses idosos trabalharam a vida inteira, e aí quando eles chegam numa determinada idade que eles já não conseguem mais trabalhar, o Estado não consegue dar o aparato para eles. Aí que, pelos princípios, né, do welfare state, que é um princípio, uma política que surgiu nos Estados Unidos lá por volta de 1930, essa política dizia que o welfare state significa bem-estar social. O welfare state é o bem-estar.
Esse welfare state diz o seguinte, que o Estado, o governo, tem que garantir um bem-estar social para sua população. O que é o bem-estar social? Educação, alimentação, saúde, lazer. Por quê? Porque a população trabalha para mover a economia do país e aí, consequentemente, em relação a isso, o país tem que garantir para essa população que ela esteja bem amparada socialmente. Então, quando a pessoa ela aposenta, ela tem que ter direito a uma boa aposentadoria. E aí esse welfare state, né? Ele diz que todo indivíduo tem direito durante a sua vida de ter um certo conjunto de bens, de ter uma casa boa para morar, de ter um transporte satisfatório, alimentação satisfatória. E aí quando a gente tem um problema populacional, né? Um problema que não tem uma quantidade de população suficiente para trabalhar, aí a gente acaba não conseguindo sustentar esse welfare state, né? Então, eu quero dar uma vida boa e digna para a minha população aposentada, mas o meu número de aposentados é muito maior que o meu número de adultos. Como é que eu vou fazer? Então, são coisas que, aí, ao invés de pensar em políticas de contenção de população, tem que começar a pensar em política de incentivo à população, né, a ter mais filhos. Outra coisa dos países desenvolvidos é a atração de imigrantes. Então, nos países desenvolvidos, a gente vai conseguir atrair muitos imigrantes. Por quê? Porque se o país é desenvolvido, significa que esse país tem recursos. Então, é um país com recursos. E o fato de ser um país com recursos vai fazer com que tenha mais renda, né? Então, nós vamos ter mais renda. Bom, então esses países ricos, eles vão ser bem atrativos para os imigrantes, né? Então, tem um fluxo migratório muito grande. Por quê? São países desenvolvidos, são países bem abastecidos em termos de recursos, tem bom sistema de saúde, tem bons salários, tem bom sistema de lazer para sua população, tem muitas oportunidades, tem sistema educacional bom, e isso vai atraindo pessoas de lugares que não são tão desenvolvidos assim, né? Então a gente tem, por exemplo, né, os países do mundo para onde vão mais imigrantes: Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Arábia Saudita e Reino Unido. São os 5 primeiros, tá? Estados Unidos e Alemanha, né? Estados Unidos atrai muita gente para trabalhar porque salários são muito bons, porque lá você vai ganhar em dólar, e dólar é a moeda mundial, né? Então tem uma valorização muito grande. A Alemanha, porque tem muitas oportunidades e tem uma população bem idosa, então os jovens têm muitas oportunidades de emprego. A Rússia, por ter oportunidades também. A Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, então tem muita riqueza na Arábia Saudita, salários muito bons, isso também vai atrair muita população. E Reino Unido, que, né, é Inglaterra. Aí depois a gente tem Emirados Árabes Unidos, Canadá, França, Austrália, Espanha. A maior parte deles na Europa, tirando os Estados Unidos e a Arábia Saudita, né, dos 5 primeiros. Mas a gente dá uma olhada, um apanhado geral, a maior parte deles na Europa, porque a Europa é um dos o continente mais desenvolvido no geral, né, dos seus países. E aí vai atrair muito imigrante, tá? E esses imigrantes, eles vão justamente, né, para buscar uma nova oportunidade, para buscar uma oportunidade melhor de vida, para buscar novas oportunidades, melhores empregos e etc. Por isso que o fluxo de imigrantes para esses lugares é tão intenso, tá? Eu vou passar para vocês agora as atividades dessa parte da aula, tá? Então, vocês vão fazer a atividade 2. Além da atividade 2, vocês vão fazer também o teste 2 e 3.
Teste 2 e 3, ok? E a atividade do em casa de vocês, né? 2 e 3. Então, essas são as atividades. Eu vou estar online agora para ver as dúvidas de vocês, ok? Então, até breve. Aproveitem bastante a aula para estudar.